nossa escola e ouvir um pouquinho aí do que vocês puderam estudar ao longo da semana. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, que temos diante do Senhor de poder dedicar este tempo a estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. De todo o coração nós te louvamos, porque entendemos a necessidade que temos, ó Deus, de dedicar o nosso coração, nossa mente, a sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos neste momento, cada um de nós, e permita, Pai, que cresçamos um pouco mais no conhecimento do Senhor. Permita, Deus, que possamos trocar a experiência do que temos aprendido na Tua Palavra, sejamos edificados pela Palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por a vida desses irmãos que têm separado este tempo, porque entende, ó Deus, esta urgência cada vez maior de nós nos conformarmos à Palavra do Senhor. Por isso, Deus, quero te louvar e pedir a direção do Teu Espírito, ó Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração e, de verdade, Deus, possamos, neste tempo, ouvir a Tua voz, olhar para a Palavra com dedicação, com temor, ó Deus, e com alegria de termos a Tua Palavra revelada, temos a Bíblia diante de nós. A gente sabe, Pai, que há muitas pessoas, muitos povos que não têm as Escrituras. Ó Deus, nós queremos Te louvar, porque o Senhor, pela graça, nos permite ter, e essa liberdade que temos de poder estudar a Palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por este tempo. Nós queremos rogar a Tua bênção sobre cada coração, sobre cada vida, em o nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu não sei se os outros tiveram como fazer o material, mas pelo menos 3 mandaram para nós as respostas das perguntas que eu fiz, né? A Márcia, a Rosa e o Duó. Se os outros fizeram, legal, fica aí para poder compartilhar. Mas eu queria primeiramente ouvir um pouquinho vocês, né? Eu vou repetir as perguntas aí para quem de repente não está com o material na mão. E aí eu queria ouvir pelo menos os 3 ou quem mais fez, né? Essa tarefa durante a semana, tá bom? Primeiro eu queria louvar a Deus por isso, já agradecer ao Senhor e também manifestei isso diretamente aos irmãos, mas eu acho que é realmente um encorajamento, né, da parte de vocês, né, de se dedicar a estudar durante a semana. Isso é importante demais para nós, né? Então eu quero louvar a Deus por isso. Então vamos lá. A primeira perguntinha que eu fiz lá, não sei se era a mais difícil. A primeira pergunta era: qual é o papel da lei antes da salvação e depois? Tem alguns que eu consegui ler, né? O Duduó saiu desfocado, Duduó. Eu não consegui ler a tua resposta, saiu desfocada, né? Mas outros tinham uma letra de médico, a despeito disso eu consegui discernir um pouquinho. Então eu queria ouvir vocês aí, quem quiser começar, Rosa, Duó ou Márcia, né? Ou os outros aí também, o próprio Valmir, estou vendo que está aqui o Fernando também. De repente você estudou e respondeu, fica aí, quero ouvir vocês. Depois a gente dá uma continuada, dá uma passada em Gálatas aí, quero ver se for possível a gente entre em Efésios hoje. Pastor, vou responder a primeira. Posso responder essa? Pois não. Como eu escrevi, né? E eu queria falar uma coisa antes, que Marquinhos me ajudou, nós somos uma equipe. Amém. Aqui ele me ajudou, principalmente na 4ª pergunta, que eu não conseguia de jeito nenhum colocar no papel, inclusive ele que escreveu, tá bom? Legal. Aqui, nós somos uma equipe. Então, a pergunta: qual o papel da lei antes da salvação e depois? Bom, eu escrevi o seguinte: que foi dada por Deus para mostrar o pecado do homem e despertá-lo
despertá-los a verem sua necessidade de misericórdia e salvação de Deus através de Cristo. E depois, Cristo, em sua morte e ressurreição, cumpriu toda a lei. Foi o que eu escrevi, né? Ok, legal. Então, antes da salvação, era para apontar o pecado. E mostrar que o homem precisa da misericórdia de Deus, né? Da dependência de Deus mesmo, né? Em tudo, né? É isso, pastor. Não sei. Muito 10. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Dos que fizeram? Vou ler a minha. Já que você não entendeu, vou ler a minha, vamos ver se acrescenta alguma coisa aí. A minha letra também é um hieroglifo, né? A pessoa tem que fazer um curso de hieroglifo para poder ler, mas tudo bem, vamos lá. Antes, a lei tinha que ser seguida para que se tivesse a salvação, ou seja, por mérito próprio. Ou seja, tinha que cumprir a lei para que você tivesse algum senso de salvação. Depois, com a morte e ressurreição de Cristo, a salvação passou a ser somente pela fé. Foi o que eu escrevi. Pela graça. Tá, eu vou jogar uma pergunta aí no ar, daquilo que o Duó respondeu, né? Ele falou que antes a lei, como é que é? A lei tinha que ser seguida para a salvação. Para que se tivesse salvação, ou seja, por mérito próprio. A pessoa tinha que ter méritos para poder ter salvação. Ou seja, cumprindo a lei. Né? Nas minhas palavras, é lógico. E depois, com a morte e ressurreição de Cristo, a salvação passou a ser somente pela fé. Podemos também dar a nossa opinião? Pode, só deixar a pergunta no ar aí, vocês respondem. A minha dúvida, né, a pergunta que eu quero fazer a partir do que o Duó falou, a frase, ele falou que a lei antes, né, tinha que ser cumprida para a salvação. Quero deixar essa pergunta no ar, se é assim que acontece. E aí ele falou então que antes era para a salvação e agora a fé é para a salvação. Então a minha pergunta é, antes a lei, ela era usada para salvação? Depois te respondo. Para mostrar que nós somos pecadores. Essa era a função da lei, é o que eu entendi. E depois, como eu respondi aqui também, que depois de Cristo, né? Cristo veio cumprir a lei e por meio da fé é que nós temos a salvação, aqueles que creem nele. Cristo. É o que eu respondi. Legal. Tá bom. Você queria falar? A primeira aí. Antes, a equipe aqui, eu e a Vanete, fizemos. Legal. Estou gostando de ver as equipes aí. Antes, nós vivíamos pelo pecado, antes da lei. E hoje a gente vive pela graça. Ok, mas também a mesma coisa, né? A gente não vivia pelo pecado, né? Na verdade, hoje, pela graça, nós ainda temos o pecado. A questão é de perguntar, né, qual era o papel, para que servia, para que serviu a lei. Então, você respondeu, só que ela está incompleta. E a gente vai juntar todo mundo aqui e tentar fechar um pouquinho essa questão. Mas muito legal. Parabéns, Valmir. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, a questão é, juntando aí um pouquinho daquilo que o Duó falou, a Rosa e vocês, né? A lei, né, ela não era tida, né, como uma questão de salvação. Tá? Paulo vai argumentar e corrigir aqui em Gálatas, né? O argumento dele é que a lei ela tinha um propósito temporário como instrumento de Deus. Eu quero ler com vocês para a gente entender um pouquinho a partir da carta. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Primeiro, Paulo vai dizer para nós que a
aliança da promessa, ela tinha precedência sobre a lei. O que veio antes? A promessa da fé ou a lei? Qual é a resposta? A resposta é que veio antes a promessa da fé. Tá? Ele vai usar a pessoa de Abraão, né, como o exemplo para nós. Tá? Então, ele vai dizer isso a partir do versículo 15 até o 18. Ele vai mostrar a precedência cronológica da promessa sobre a lei, até o versículo 18. Só para ler com vocês, o 18, ele vai dizer assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele vai fechar essa parte do 15 ao 18 dizendo que a promessa ela tem uma precedência cronológica sobre a lei. Aí depois, o 19, ele pergunta especificamente sobre a questão da lei. Ele fala: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ok? Então, primeiro ele fala que a lei ela veio depois da promessa, tá? E neste argumento de Paulo, ele mostra que a singularidade do meio de bênção, qual é o meio de bênção? Ele vai dizer a pessoa de Abraão, ele vai dizer da fé lá de Gênesis, né? Então ele vai falar que a singularidade do meio de bênção, que é a promessa, tá? Ele estava exigindo que os Gálatas rejeitassem qualquer outro tipo de afirmação. E vai falar que o desafio é que eles tinham que rejeitar qualquer outro meio de salvação. Qualquer outro meio, além da fé, como um meio de salvação. Tá? Então, ele vai dizer o que na lei? A lei, ela tinha um propósito temporário e um instrumento de Deus para mostrar o pecado, para suscitar o pecado, para apontar a realidade do pecado. E, por outro lado, né, encorajar a dependência, mostrando, apontando para o Messias futuro. Então, leia comigo, a partir do versículo 21. 3:21. Ele fala: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Qual é a promessa? Você pode ir lá para trás, lá para o chamado proto-evangelho, que é Gênesis 3:15, e depois um pouco para frente, a partir da pessoa de Abraão. Então, a lei, ela foi promulgada para apontar o pecado, e ela tinha um propósito temporário, de apontar o pecado e de mostrar a nossa total dependência da fé em Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós falamos um pouquinho do contexto de Gálatas, né? O contexto de Gálatas é que os judaizantes estavam querendo voltar atrás, estavam querendo se apoiar nas obras da lei para a salvação. E esse é um tema, parece assim, bem sensível, né? E muitos ou vão para um lado, pendem para um lado, ou pendem para o outro, né? Eu posso pender para um lado totalmente e dizer, né, de que sem obras, como é que eu vou
alcançar a salvação sem obras. Parece que faz parte da natureza humana, né, de você querer fazer alguma coisa para alcançar algo, no caso de Deus, né? E o outro, né, pender para o outro lado, dizer que é somente pela fé. Amém. Só que isso não envolve nenhum tipo de obra no meu dia a dia. Essa é uma história, parece que bem antiga, né, na vida, da história da religião, vou dizer assim, na história do cristianismo, muitas vezes, né? Então, o que acontecia com os Gálatas, exatamente, é que eles estavam voltando atrás. Eles estavam voltando para a questão da lei e de cumprir as obras da lei para que pudessem alcançar este relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, queridos, vocês vão ver de que toda a realidade do relacionamento com o Senhor, né, os que viviam na aliança com Deus, eles tinham toda uma realidade cerimonial, né, de cumprir certos regulamentos, certas regras, certas leis, né, para que eles pudessem se manter nesse relacionamento com o Senhor. Né? A gente olha para o Antigo Testamento e você vai perceber que havia muitos israelitas que só o fato de serem israelitas não dava a eles o direito, né, de achar que estava tudo bem com Deus, porque existia toda uma questão de leis a serem cumpridas, mas não para a questão de salvação, não para a questão do pecado, mas sim para apontar para o Messias que viria. Tá? Você vai ver em várias passagens do Antigo Testamento, especialmente em Levítico, né? Você vai ver que todas aquelas questões cerimoniais, o chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação do pecado, tá? Ele cobria todo o pecado, mas ele cobria, os pecados eram perdoados, só que ele tinha que fazer isso uma vez por ano, no caso do Yom Kippur. Né? E também toda a questão dos sacrifícios que eles faziam diários, de manhã à tarde, mas tudo isso, né, embora o Senhor os perdoasse, tá? Não era história de carochinha, tá? Mas era um perdão que apontava, né, para aquele que seria o sacrifício perfeito. Eu vi que alguém colocou a mensagem, Fernando levantou a mão. Fernando levantou a mão, Eric, eu acho que ele quer falar. Fernando, por favor. Não, desculpa, é que eu tô sozinha, eu acho que eu fiz alguma coisa. Não quero falar, não. Foi a Val. Ô, Jé, aproveitando então, então significa dizer que se eu tivesse lido direito o Gálatas e eu tivesse estudado realmente com afinco e não tivesse feito meio que sem prestar atenção, a primeira pergunta, antes da salvação, eu poderia colocar o versículo 19 do capítulo 3, e a segunda, ou depois, o 3 de 21 a 22. Já a resposta estava correta. Era isso? Exatamente. As duas respostas estão do 19 até o 25, vou dizer assim. Né? Então, qual o papel da lei antes da salvação? Apontar para o pecado e para a total dependência do ser humano, do homem, para alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tá? E depois, né, ele coloca aí essa realidade que ele aponta para o Messias. Né? Então, toda a realidade, como Hebreus vai falar isso, para a gente entender bastante, se um dia você dedicar tempo aí, se você estudar o livro de Hebreus, né, porque o Gálatas, ele ecoa muita coisa de Hebreus. Né? E o livro de Hebreus vai mostrar exatamente o tema do livro de Hebreus é a pessoa e o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque havia essa tendência, né, de retornar ao judaísmo, né, em termos de obras, em termos da própria lei, da própria questão cerimonial. Isso não é de
dia de hoje. Se vocês olharem hoje, né, vocês já devem ter visto e ouvido, né, tem muitas igrejas, né, que retornam para essa questão do Antigo Testamento. Vocês conhecem isso, né? Acho que foi a Universal que iniciou essa história aí, e vocês veem muito dessa questão de a Arca da Aliança, um monte de coisa que eles reportam ao Antigo Testamento, né, exatamente para poder, talvez aí, entre tantos aspectos, né, justificar um pouco essa questão de que eu alcanço alguma coisa de Deus se eu fizer alguma coisa. É como se houvesse uma troca nesse relacionamento com o Senhor, né? Então, no caso, contexto nosso de Gálatas, é assim que estava acontecendo. Eles estavam querendo voltar, no caso, os judaizantes, estavam querendo voltar a cumprir certas regras, tá? Que eram questões, querido, quero destacar isso para nós, eram questões cerimoniais, tá? É importante nós lembrarmos que eu não vou dizer, então a lei foi extinta. E aí, qual é a resposta? A lei foi extinta? Não. Né? O Senhor cumpriu toda a lei, Mateus capítulo 5. Tá? Ele veio não para abolir, mas para cumprir a lei. Tá? Mas a lei, em seus princípios morais, em seus princípios étnicos, tá? Em seus princípios universais, isso vale para nós. Né? Agora, toda a questão cerimonial não é mais. Ela foi totalmente cumprida em Jesus Cristo. Por isso que eu falo, se você estudar o livro de Hebreus, você vai ver como que o autor faz essa relação entre toda a realidade do sacrifício do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus. Toda a questão cerimonial do Antigo Testamento com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, no livro de Hebreus, que a pessoa e a obra de Jesus é superior, perfeita. O sacrifício já foi feito de uma vez para sempre. Tá? Mas aí exige fé, que a fé é a promessa anterior, lá de Gênesis 15, lá de Gênesis 3:15, lá de Gênesis 15, depois 17, com Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Então, cronologicamente, a própria fé está anterior à lei. Tá legal? Muito bem. Ativa a segunda pergunta. Como é que Gálatas, capítulo 2, versículo 10, encoraja ou desafia você? Eu quero ler 2:10, para a gente poder compartilhar. Paulo fala assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. E aí? Como é que isso desafia você ou encoraja? Eu fiz um pouquinho dessa pergunta porque, às vezes, nós, de verdade, talvez aí por essa, como é que eu vou dizer? Esse extremismo de um lado para outro, a gente acaba deixando de lado essa questão de uma assistência, um auxílio, uma preocupação. Mas a Bíblia fala para nós fazermos isso. Então, quem quiser começar aí, como é que Gálatas encoraja ou desafia você? O que você respondeu? Vamos lá? Bom, pastor, eu coloquei que me encoraja a ajudar os necessitados financeiramente, né? E também com oração. E também, quando eu estava lendo anteriormente, eu também entendi que os pobres nesse texto podem também ser as pessoas que não conhecem o Evangelho. Coloquei isso, mais ou menos. Eu não sei se é exatamente isso. Eu fui mais genérico. Eu só coloquei que ser mais servir aos necessitados e colocar a nossa vida à disposição deles. Eu fui bem genérico aí. Deixa eu falar então. Bom, eu vou falar.
eu coloquei também mais ou menos isso. Eu li vários textos, tem vários textos que falam a respeito disso, né? De ajudar os pobres e necessitados, que eu acredito que não seja só na parte financeira, né? Também, mas espiritualmente falando, né? Apesar de a gente saber que a salvação é pela fé, pela graça, não por obras, que nem a palavra de Deus fala, para que ninguém se glorie, que nós devemos, sim, praticar essas boas obras, né? Porque sempre esses necessitados, essas pessoas que precisam de ajuda, estarão assim por perto, né? Então, eu acredito, sim, que devemos ser generosos e estar sensível, né, a essas pessoas, né? É isso. Pastor, Ok. pastor, Oi, irmãzinha, então, por favor. eu coloquei assim, né? O desafio é começar a olhar para o outro, né? Com amor, com dignidade, bondade, fruto do Espírito, né? Não somente os irmãos da fé, mas principalmente os incrédulos, né? Os carentes, os necessitados espiritualmente, né? E materialmente. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, sempre olhando para o outro com muito amor, com muito carinho, e nunca deixando assim, a gente muitas vezes passa, olha e não fala uma palavra, ou não faz um esforço para dar algo. Eu penso assim. Ok, legal. Literalmente falando, como alguém já compartilhou aí, ele está falando realmente de pessoas pobres, né? E a gente tem que lembrar sempre do contexto, né, da questão lembro do auxílio, né, de que Paulo faz a coleta para levar aos irmãos de Jerusalém. Lembram disso? Nós compartilhamos um pouquinho, né, que os irmãos, no caso em Jerusalém, eles estavam passando por sérias necessidades. E aí Paulo, então, faz uma coleta com as outras igrejas da Macedônia para ajudar os irmãos que passavam por necessidade. Nós também falamos um pouquinho, não aqui, mas é um texto de Gálatas que vocês conhecem, né? Gálatas 6:10, ele fala, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E ele vai dizer no 9, né, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Tá? Então, qual é o grande desafio para nós também? Novamente, a questão dos extremos é sempre ruim para nós, né? O extremo é só se preocupar com isso e achar que isso vai nos dar a salvação, alguma coisa assim, né? Ou vai nos fazer merecedores de alguma coisa diante de Deus. E o oposto, o outro extremo, é eu achar que não preciso fazer nada porque salvação está ganha, não tem a ver com obras, então a gente fica nos dois extremos. E a Bíblia não é assim. Ela nos dá este equilíbrio, né, de mostrar que é pela fé, mas é que a fé exige obras da minha parte. Então, especialmente em Gálatas, ele vai dizer que eu tenho que fazer o bem a todos. E aí o bem inclui o que vocês comentaram, né? A própria Márcia falou, né? A realidade da assistência, do auxílio, materialmente falando, àqueles que são mais necessitados. E ele coloca aí também uma realidade, se nós pudermos juntar, uma questão de prioridade de responsabilidade. Vou compartilhar com vocês algumas passagens. Por exemplo, aqui ele fala, em Gálatas, que nós temos que fazer o bem a quem? A todos. Ele fala também que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Tá? Então, a gente pode, no meio do caminho, né, ficar cansado. A gente pode, no meio do caminho, desistir. A gente pode, no meio do caminho, né, começar uma assistência, por exemplo, né? Vou tentar implicar para nós, né? A gente pode, por exemplo, como eu tenho desejo de fazer, né? Começar uma assistência ou um trabalho com crianças com PEP, por exemplo, né? Ou no caso aqui, vou usar a Jandira, que está aqui,
né? A própria MEAP tem um trabalho com as crianças que vocês sabem. Então, eu posso começar isso aí, mas no meio do caminho eu cansar de fazer, né? E aí desistir, desfalecer, como Paulo fala aqui. Então, ele fala, primeiro, que é uma questão que eu preciso fazer o bem a todos. E o bem inclui, materialmente falando, e também, no caso como a Márcia colocou, né, essa questão espiritual. Né? A gente sabe que fazer o bem a alguém, né, o melhor é o bem eterno, que é a salvação em Cristo. Né? Então, eu tenho que me preocupar essencialmente com a questão da eternidade daquela pessoa. Mas eu não posso me preocupar com a eternidade daquela pessoa sem olhar para o aqui e o agora dela. E ela está com uma necessidade premente, né, na minha frente, e eu não o assisto neste momento. Tá? Então, essa realidade a Bíblia condena. Eu tenho que me preocupar com a eternidade, e é o bem maior que eu posso fazer para ela, mas eu não posso apenas me preocupar com a pobreza espiritual dela, se ela não tem a Cristo, quando ela está na minha frente, né, com fome, com sede, ou qualquer outra realidade. E aí você lembra de Mateus capítulo 25, que eu dei a tarefa para os homens aí na última quinta-feira. Né? Você vai ler lá, e você lembra que Jesus fala assim, né, se você der um copo d'água para alguém, lembra dessa passagem? Né? Se você der qualquer coisa pequena para alguém, né, você estaria honrando ao Senhor Jesus Cristo, ele falando em Mateus capítulo 25. Então, a prioridade é fazer o bem a todos, mas depois ele coloca também uma questão, principalmente da família da fé. Então, há uma prioridade entre aqueles que são de fora com aqueles que são de dentro, vou dizer assim. Família da fé é a igreja. Mas também há um texto mais prioritário ainda, né, que coloca a questão da responsabilidade, quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 5, e ele fala que aquele que não cuida dos seus, da sua família de carne, ele vai falar que é pior que o descrente. Lembra dessa passagem? Abram lá em 1 Timóteo 5:8. Ele vai falar da assistência às viúvas. Olha o versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É bem dura essa palavra de Paulo. Negado a fé, e é pior que o descrente. Então, em termos de responsabilidade, ou pelo menos de uma prioridade, a Bíblia vai colocar que eu, crente, eu tenho que dar uma assistência, eu tenho que me preocupar com os da minha família, da minha casa. Depois, uma questão de prioridade com os da família da fé. E depois, como prioridade, essa questão da assistência aos incrédulos, fora da família da fé. Ele coloca essa prioridade. Por quê? Primeiro, eu não posso dar uma assistência lá para fora, por exemplo, né, para os incrédulos, né, e deixar de assistir a minha própria família. Eu tenho pessoas na minha casa, na minha família, que passam por dificuldades. E eu estou dando assistência àquelas pessoas de fora, seja da própria igreja ou seja incrédulos, né? E aí Paulo vai dizer que eu estou sendo pior que o descrente, né? Como alguém do meu lado, que mora comigo, ou da minha própria família, meu irmão de carne, sei lá, qualquer coisa assim, passa por dificuldades e eu não estou nem aí. E a Bíblia fala que eu sou pior que o descrente. Tá? Então, essa hierarquia, entre aspas, né, a Bíblia coloca, eu entendo assim. Né? E no caso nosso aqui de Gálatas, ele vai dizer que eu tenho que fazer o bem a todos,
lembrar que a prioridade, especialmente aos da família da fé, mas tem que ser a todos. Tá? Então, essa passagem aí, como vocês colocam, encoraja a gente a olhar com os olhos de Jesus para as pessoas, lembrando da questão espiritual, mas não esquecendo, nós nem podemos fazer isso, né, esquecer da questão material. Né? Nós temos que ir com as duas coisas. Nós temos que ir com a palavra, porque o nosso bem maior é a eternidade, seja de uma criança, seja de um adulto, mas também com o auxílio material quando for o caso. Né? Nós não podemos esquecer isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que aquilo que Paulo fala aqui, ele fala, lembra dos pobres. Então, existem pessoas que a gente assiste que exige essa realidade de uma questão material mesmo. Né? É uma questão material. Então, o pobre aqui, como a Márcia falou, literalmente falando, é pobre, pobre mesmo. Pobre sem recursos mínimos, financeiros, ou que passam por uma necessidade. E a gente pode até ampliar um pouco aqui a conversa da questão de que o pobre, né, a Bíblia nos ensina também a você assistir o pobre, né, e orientá-lo, ajudá-lo a que ele deixe de ter esta necessidade que ele tem agora. Né? Você não vai ficar assistindo um pobre ad eterno. Né? Tem pessoas assim, você vai encontrar pessoas que vão se apoiar, né, na assistência, e se nós deixarmos, ela vai ficar a vida toda. Vai ficar a vida toda. Ela não quer saber de se arrumar. Tá? Então, eu acho que isso nós todos conhecemos, não é necessário enfatizar tanto. Mas a questão é de encorajar a olhar para os pobres, né, com esse olhar de Cristo e assisti-los enquanto eles têm necessidade. Tá bom? Não sei se eu falei demais, se alguém quer compartilhar mais alguma coisa. Então a gente vai para frente, vai para a terceira. Jane. Alguém quer falar? Fale, só uma coisinha aqui. A Márcia, ela tinha colocado que ela tinha entendido que seria também os pobres, aqueles que não conheciam Cristo. Então, essa situação não se aplica. Só para deixar claro. Exatamente aqui no texto, não. Aqui não. Né? E, na verdade, também, você falou uma frase que o pobre de espírito, lá de Mateus capítulo 5, não é o pobre de espírito que a gente pensa. Né? O pobre de espírito, Mateus capítulo 5, é aquela pessoa humilde, dependente de Deus. Né? Não é a pobreza espiritual que é o incrédulo. Tá? Na verdade, queridos, não existe essa expressão, até onde eu lembro agora, né, de que o incrédulo que eu falo é pobre de espírito. Né? O pobre de espírito de Mateus 5 é aquela pessoa humilde que depende totalmente de Deus. É o bem-aventurado os humildes, ou pobre de espírito, uma versão, né? Porque deles é o reino dos céus. Né? A Bíblia fala que aquele que está sem Jesus, ele está morto. Morto espiritualmente, ele não está pobre espiritualmente. Nós éramos mortos espiritualmente, por isso que precisamos de vida. Né? Então, o pobre aqui é pobre, pobre, pobre mesmo. Pobre materialmente falando. Tá? Só para não deixar dúvida. Quando a gente, essa é a realidade. Agora, tem essa questão, há uma implicação nessa questão, como a Márcia falou, da parte espiritual. Né? Mas eu só não queria que a gente pensasse que aquele que está sem Jesus, ele é pobre de espírito. Porque essa expressão em Mateus não é para o incrédulo. Né? Nós somos mortos em delitos e pecados. Legal? Pastor? Oi, Dira. Pastor? Oi, Dira, pode falar. É interessante também, assim, como Gálatas, né, fala tanto da centralidade de Cristo, né, tudo é Cristo, não existe Cristo mais alguma coisa, né,
Eu acho que esse é o ensinamento. Não é Cristo mais obras, não é Cristo mais lei, não é Cristo mais nada, é Cristo, né? E aí, quando fala essa questão da ajuda aos pobres, aí é Cristo, né? Porque aí eu penso que nós somos, penso não, a palavra diz, é a realidade espiritual, que nós somos o corpo de Cristo na Terra. Então, eu tenho um entendimento assim que eu sou pequenininha diante dele, mas eu entendo ele, que é que nós somos as mãos de Cristo na terra, que nós somos os pés de Cristo na terra, nós somos os olhos de Cristo na terra. Então, essa visão, né, ela é uma visão que você não é hoje, amanhã você não é. Você não faz hoje, amanhã você não faz, né? É a vida de Cristo em você, que vai, inclusive, dar esse discernimento de até quando ajudar, né? Essa sabedoria espiritual, é tudo muito espiritual. É que quando a gente fala de pobre, né, financeiramente e tal, eu acho que a gente traz, assim, só para a questão desse mundo, mas é todo o nosso trabalho no mundo, é um trabalho espiritual, né? Gosto de pensar que nós somos seres espirituais em corpos humanos, né? Mas nós somos espirituais. Então, nós somos as mãos de Cristo. Então, é esse o entendimento que eu vejo aqui em Gálatas, né? Porque é interessante isso, de todas as festas, de todas as celebrações, de tudo que era do passado, o que a gente tem procurado, né? Inclusive por orientação dos apóstolos, é fazer o bem aos pobres, né? E é assim, o jeitão de Cristo, né? O ministério de Cristo foi sair pelas aldeias pregando, curando, né? Toda sorte de males. Então, é essa nosso entendimento, se é tudo Cristo, é Cristo na fé, é Cristo na prática também, né? E mais nada, não precisa de mais nada. Exatamente. Eu acho que eu vou ler um pedacinho do texto de Mateus 25, só para vocês verem que às vezes nós, de verdade, passamos meio batido por isso. Eu acho que é aquilo que eu falei, a igreja evangélica, ela foi para o outro lado. Eu não sei se uma questão mesmo contextual da época de combater essa realidade de salvação pelas obras, né, de fazer o bem, né, preocupado na questão de que o que eu estou fazendo vai me fazer merecer a salvação. E toda essa realidade lá para trás, da própria Idade Média, fez com que a gente muitas vezes deixasse de lado, né, o que a Bíblia coloca para nós como prioridade, realmente de ser os pés, as mãos do Senhor. Então, em Mateus capítulo 25, embora seja um texto falando todo o contexto aqui do reino, né, eu vou ler a partir do 35, 25, 35 de Mateus. Ele fala assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o Senhor vai dizer que essa realidade, a nossa assistência, o nosso cuidado para com aqueles que são realmente menos favorecidos, pobres, né, materialmente falando, toda a realidade aqui, quando nós o fazemos, ele fala que nós o fazemos para ele, né, como a Dira lembrou aí, né, a realidade de que nós somos o corpo de Cristo na Terra. Então é como se Jesus estivesse fazendo, né? A gente não pode esquecer disso, né? Corpo de Cristo significa que tem pé, tem mão, tem olho. Então é olhar para as pessoas com a compaixão de Jesus, como Mateus capítulo 9 fala, né? Nós temos que poder ser instrumento dele para cuidar das pessoas como Jesus faria se estivesse aqui, né? Fisicamente falando, né? E aí, quando a gente lembra disso, nós o fazemos não para, mas sim por quê?
Tá? Talvez aí a velha luta, né? Não sei se é essa a expressão, a velha luta da questão de Paulo e Tiago. Lembram lá de Paulo e Tiago? Né? Hoje, para nós, está mais claro, mas um bom tempo atrás aí, né, havia uma luta dizendo que havia uma incoerência entre Paulo e Tiago, porque Paulo vai dizer em Gálatas e outras passagens, Romanos também, sobre a fé. E aí você vai olhar para Tiago, e Tiago vai aparentemente, né, dar a entender que é questão de obras. Né? Fala, a fé sem obras é morta. Então, obras ou fé? Parece que Tiago está contradizendo a Paulo. Mas é pura aparência. Na verdade, é uma compreensão errada daquilo que Tiago está dizendo. O que é interessante, por exemplo, né, aqui em Gálatas, né, diz a história da igreja, né, que Calvino olhou para Gálatas, né, e começou a estudar um pouco mais e foi impactado por Gálatas. Depois ele foi para Romanos, e aí vocês conhecem um pouco da história, né, e aí ele aprendeu um pouco mais a questão da salvação pela fé, da justificação pela fé, de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8. Mas ele ficou tremendamente impactado pela leitura de Gálatas, tá? Por perceber um pouco mais essa questão de que é só Jesus Cristo, apenas Cristo e mais nada. E aí depois ele vai para Romanos, e aí depois vocês conhecem um pouco mais da história. Tá bom? Então, percebe que é realmente um grande desafio para nós individual e para nós como igreja. A igreja tem que olhar para fora, tá? Olhar para dentro primeiro, Gálatas 6:10, mas olhar para fora. A igreja tem que colocar seus braços, né? Seus pés, seus olhos, suas mãos para fora, para assistir aqueles que precisam. Nós não podemos ficar internos. Tá? Por quê? Porque a igreja não é um clube. A igreja é um organismo. Ela é uma organização. Sim, ela tem CNPJ, essas coisas todas. Mas tá todo mundo voltando aqui? Voltou. Voltou. Ô, Marcelo, tem um fio na tua frente aí, Marcelo. Pô, eu não gosto de ver você cortado assim, não, pô. Caiu de novo. Pô, tira esse fio daí, cara. Tá me incomodando. Eu vou até aí, hein? Você tá aí, Duó? Tá me ouvindo? Tô, agora tô ouvindo. Só você, pelo jeito, né? Os outros aqui, tá todo mundo com uma rodinha na frente do rosto. Tô te ouvindo, tô ouvindo tudo aqui. Mas estão ouvindo sim. A gente tá ouvindo. É a internet que tá ruim mesmo. Ah, legal. É porque aqui na minha frente tem a foto e uma... Sabe a coisa rodando assim? Tá pensando. Não, aqui tá tudo certo. Ah, legal. Então tá bom. Então eu vou para a terceira pergunta aí que eu coloquei para vocês. A terceira é fácil, a quarta é um pouquinho mais difícil. Mas aí nós até falamos na última aula. Você poderia explicar com suas palavras o que é justificação pela fé? Quem escreveu aí, por favor? Com as suas palavras, o que é justificação pela fé? Fala. Bom, eu escrevi assim: a obra de Cristo na cruz nos tornou justos. Aí eu coloquei 2 Coríntios 5:21, que fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na verdade, ele pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. João 3,16 explica isso, não?
João 3,16? 16, o clássico. Que Deus amou muito a maneira que deu sua vida por todos. A morte dele justifica a nossa... nós é eterno devedor, nós é eterno pecador e todos justificou. Que é pela salvação. Ele justifica. Então, Marcelão, mas o importante a gente é fundamentar contextos bíblicos que fala de justiça, né? Que fala de justificação. A pergunta é, o que é justificação pela fé? Né? O que Deus fez em Cristo que me tornou justo? Essa é a questão. Eu tenho que definir com minhas palavras. O que significa dizer que eu sou justificado? Aí eu tenho que lembrar que tem um aspecto forense, porque envolve justiça. Ô, Jaime, eu vou ler a minha resposta, ver se ela contempla aí a resposta aí. Uma vez pecadores, precisamos de um juiz entre nós e Deus, que nos justifique, ou seja, nos represente diante dele, o que Cristo fez por nós. Joia. Legal. Muito bom. Muito 10. Mais alguém? Vocês voltaram? Tá todo mundo... Eu tô ficando com labirintite aqui, porque tá todo mundo rodando na minha frente. Estão me ouvindo? A minha preocupação é se vocês estão me ouvindo. Aqui tá normal. Levanta a mão. Então tá legal. Então tá bom. Minha preocupação é porque estão ouvindo ou não, porque tá tudo rodando ali. Essa parte é fácil para vocês, justificação pela fé? A resposta de vocês está correta. É só lembrar essa questão mesmo, né, de que a dívida do meu pecado ela era impagável, né? E Deus me tornou justo porque Cristo pagou essa dívida. Ele é a minha justiça, tá? Então eu era injusto e agora eu sou justo mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Muito bem. E aí vamos para a quarta. Não sei se essa foi mais difícil para vocês, mas está aí a pergunta. Essa ênfase de Paulo na liberdade não torna um defensor de um antinomismo, isto é, da absoluta inutilidade de qualquer lei ou instrução na vida cristã? Como você reage a essa ideia conforme aprendemos em Gálatas? Então, falar assim que não, a lei não precisa, não torna você e a mim um antinomista. O que é um antinomista? Absoluta inutilidade da lei. Como é que você reagiu? Como é que você reage a isso? Pode falar aí quem escreveu, por favor. Ô, Jaime, vou responder essa também porque eu quero me colocar no fogo aí, tá bom? Por favor, põe um pouquinho de fogo porque o pessoal reage. Eu vou ler a minha resposta e depois você dá a paulada, beleza? Que apesar do sacrifício de Cristo, ainda precisamos ser diligentes no aprendizado e aplicação da palavra em nosso dia a dia. Essa foi a minha resposta. Apesar do sacrifício de Cristo, ainda precisamos ser diligentes? Isso, no aprendizado e aplicação. Ou seja, continuar colocando tudo que a gente aprendeu, seja na palavra e tudo no nosso dia a dia. Ou seja, não basta só achar que já está salvo e acabou. Você precisa continuar praticando. É nesse sentido. Ok, legal. Pastor, oi. Essa foi a mais difícil para mim, até essa foi o Marquinhos que escreveu. Vou ler. Essa foi o Marquinhos que respondeu. Antes de Jesus, o cristão precisava cumprir a lei. Hoje podemos cumprir a lei através de Jesus e o Espírito Santo, que nos deu a condição de cumprir todos os mandamentos resumidos em dois, né? 2 mandamentos. Amarás a Deus e amar o próximo. Ok. Muito legal. Gostando de ouvir vocês aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Acorda aí, gordinho. Eu posso ler a minha, então? Pode, por favor, Márcia. Então, a minha assim, conforme Gálatas, não devemos
usar da liberdade para dar ocasião à carne, e sim servir uns aos outros em amor, vivendo pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Muito legal. Poxa, vocês estão 10, estão se complementando um ao outro aí. Muito 10. Essa ênfase, essa pergunta tem a ver, o meu propósito aí a fazer essa pergunta para vocês, é que o propósito de Paulo era levar os Gálatas e, claro, a nós, de volta a esta plena liberdade que temos em Cristo, né? Como a Márcia lembrou o texto aí, né? E não dar lugar à carne. Tá? Então, esse retorno, né, a uma plena liberdade, por quê? Se você olhar com o versículo 2 do capítulo 5, leia comigo lá. 1 e 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, a grande questão aqui, que eu queria destacar para nós, nesta pergunta, é que Paulo queria, né, que os Gálatas retornassem a esta plena liberdade, que envolve o quê? Envolve encorajamento, né, em santidade e amor induzidos pelo Espírito. O capítulo 5, que nós tanto conhecemos. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? Ele demonstra que a opção pelo legalismo, né, ou a opção pelas obras, né, em vez da fé, como um meio de santificação, é totalmente indesejável. Nós não iremos nos santificar pela lei. A lei não santifica. Tá? Aí, juntando com a primeira pergunta que nós fizemos lá, né? A lei, ela aponta o pecado, mas ela não resolve o pecado. Ela não soluciona o pecado. Então, se eu for obedecer à lei, né, não vai me santificar. Eu tenho que me santificar pela fé em Cristo, que me capacita a obedecer à lei, né? Esta liberdade que nós temos em Cristo. Ele vai falar a partir do 2 para frente, que nós lemos juntos aí. Tá? Então, quando eu quero me santificar pelas obras da lei, Paulo vai ser bem radical. Vai dizer que Cristo em nada me aproveitará. Isto é, os Gálatas nunca haviam recebido em Cristo, quando existia essa adesão ao legalismo. Tá? Então, Paulo desejava que eles retornassem a essa plena liberdade em Cristo e também, né, a uma vida de maturidade. Tá? A maturidade aonde? Nessa liberdade que ele vai explicar a partir do capítulo 5. Então, a decepção de Paulo aqui, no livro de Gálatas, é que eles tiveram, como é que eu vou dizer, tiveram um início tão jóia, né, tão encorajador, mas que depois, no meio do caminho, eles estavam se desqualificando porque estavam retornando, né, a uma vida de escravidão, que ele fala no capítulo 5. Né? Mas era uma coisa aparentemente pequena, mas era muito grave. Olha do 7 para frente. Capítulo 5, do 7 para frente. Vou ler antes, vou ler do 4, só para... De Cristo
vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha do 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se percebe que era muito sério o que Paulo está colocando aqui. Ele fala, vocês estavam correndo bem, vocês começaram bem, mas no meio do caminho, né, vocês estavam retornando a algo muito sério. Eu quero destacar aqui o que ele coloca, que é muito sério, porque ele fala que aquele pouco de fermento que estava sendo vivido pelos Gálatas poderia levedar, prejudicar toda a massa. No caso aqui, toda a igreja da época lá, né, ou todas as igrejas, né, porque era a Galácia, né, a Galácia do Sul, como nós falamos, as igrejas daquela região. Tá? Então é algo muito sério, à luz da Bíblia, quando a gente tenta a santificação ou a justificação aqui pelas obras. Tá? É muito sério, leveda toda a massa. Tá? Então, o propósito dele era realmente que os Gálatas aqui retornassem a essa vida, escolhessem, é uma escolha, escolhessem o controle do Espírito em lugar do controle da carne, porque é apenas o controle do Espírito que nos capacita a triunfar sobre o pecado e sobre a lei também. Olha o versículo 16 até o 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí, nós não podemos interpretar errado. Não estar sob a lei não significa não cumprir a lei. Né? Ou a lei, como a Rosa colocou, né? Os 2 mandamentos que Jesus resumiu. Mas ele fala que o controle do Espírito nos ajuda a vencer o pecado e também essa questão da própria lei. E aí o texto que vocês conhecem, do capítulo 5 e também do capítulo 6, como nós já falamos até várias vezes. Né? Então, queridos, basicamente o que nós queremos aprender um pouco em Gálatas, né? É aquilo que até agora nós compartilhamos. Eu acho que, espero que tenha ficado bem claro, pelo menos a ênfase de Gálatas para nós, né? Essa realidade da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, do sacrifício, da própria realidade, como nós falamos, da justificação e da santificação. Paulo destaca essas 2 questões no livro, né? Ao longo dos 6 capítulos, ele vai enfatizar essas 2 áreas, santificação e justificação. Então, queria que ficasse bem claro para nós, a gente soubesse definir, como foi a pergunta, o que é justificação pela fé, e também lembrar a questão da santificação que Paulo coloca, e nós não podemos, né, não conseguiríamos ser santificados pelas obras da lei. Tá? Não tem condições de fazê-lo, é somente pela fé, na dependência total do Espírito Santo de Deus. E lembrar
esta ênfase de Gálatas, que é a liberdade que nós temos em Cristo. Que liberdade é essa que vocês falaram bastante ao longo dos nossos encontros aí, né? Essa liberdade que temos em Cristo, ela precisa também ser refletida. No capítulo 6, ele vai falar sobre isso, neste suportar mútuo de fardos, muitas vezes materiais, né? Capítulo 6, ele vai falar isso. Uma lembrança de Gálatas para mim também, que nós compartilhamos, que nós cristãos, nós precisamos ser generosos com aqueles que carecem de um discernimento espiritual. Ele vai falar a partir do capítulo 6. Também que nós temos que ser incansáveis. Quero destacar essa palavra. Temos que ser incansáveis na prática de boas obras generosas, principalmente dentro da família da fé. Nós destacamos essas questões para nós dentro do livro de Gálatas. E aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida, alguma questão que a gente ainda fale dentro do livro que você, enfim, não conseguiu entender? Ou ficou no ar? Tranquilo? Cri, 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 cri. Cri. Oi, diga, Rosa. Pastor, esse versículo 7, se aplica a uma pessoa que saiu do caminho agora, digamos assim? Ou só para esse caso dos Gálatas? Se aplica a alguém? Versículo 5, 7. Versículo 7 Alguém agora? do capítulo 5? Corrias bem. Quem você pediu para que não obedeçasse a verdade? Você quer... A pergunta é se ele se aplica para alguém, para hoje, para alguém que está no caminho e sai do caminho. Para quem se desviou hoje. Sim, não há dúvida. Não há dúvida. Pastor, eu queria falar nisso também. Oi, Dira, pode completar, Dira. Pastor, eu queria aproveitar a palavra da Rosa, que era isso que eu queria falar também, né? O capítulo 3.1, em 3.1, na nova versão internacional, e na minha aqui, que é a nova versão transformadora, usa uma palavra muito forte, né? Que fala assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? E aí eu fico, realmente, né, tá falando para os convertidos, para aqueles que já tinham experimentado a nova vida em Cristo, né? Uhum. Então, quando a Rosa perguntou aí, era exatamente isso que eu acho que a gente precisa colocar mesmo, né, nessa aula de que a gente, se a gente não deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente cai nisso, né? E aí a minha pergunta, assim, só na carona da Rosa, a igreja hoje, né, em termos gerais, né, no corpo de Cristo, pode estar vivendo essa realidade que os Gálatas viveram? Pode, acho que sim. Infelizmente, sim, Dira e Rosa. Infelizmente, sim. Né? A gente pode começar bem, né, mas não entendendo, né, exatamente o Evangelho. Eu acho que um grande desafio para nós, como igreja, e como crentes em Cristo também, é apresentar um Evangelho genuíno. Né? E lutar, né, individualmente nós, né, e com aqueles com quem nós nos relacionamos, para que esta vida, né, seja firmada, enraizada na palavra de Deus, né? Porque eu acho, como vocês, que há muitos crentes, né, que são assim, começam bem, né, mas não compreendem exatamente o Evangelho, e aí no meio do caminho se deixa fascinar, na minha versão fala fascinar, na sua fala enfeitiçar, né, se deixa
enfeitiçar, né, por aquilo que é uma aparência de evangelho, é uma aparência de Bíblia, e que na verdade não é, né? E aí você acha, né? E aí eu acho que, assim como vocês, eu sou bem radical. A pessoa acha que está caminhando, mas na verdade não está. Ela acha que está salva, mas na verdade não está. Né? Por que não está? Porque o que ela está, ou da maneira que ela está crendo, né? Ou em quem ela está crendo, né? Como você falou, Dira, ela está crendo em Jesus, mas tem mais alguma coisa ali, né? Ou mais alguém, né? Que impede que ela seja salva, como a Bíblia coloca para nós, né? Aí eu reporto um pouquinho para aquela passagem de Jesus lá em Mateus capítulo 7, né? Quando ele fala lá, eu não conheço vocês, né? Vocês fizeram um monte de coisa aí, né? Mas eu não conheço vocês, né? Então acho que é bem difícil mesmo, Dira. É bem duro essa ideia, né? E aí acho que como igreja essa luta constante, né? De nos firmarmos cada vez mais naquilo que as Escrituras nos ensinam, para a gente não se deixar levar por fascinações, por, entre aspas, né, por feitiços que hoje a igreja brasileira vive. A igreja brasileira vive. Né? Eu falo igreja, claro, genericamente, né? Que há muita mistura, sabe? Há muita mistura. Né? Muita coisa que o mundo oferece e a igreja acolhe, né? De uma maneira geral. Né? Então, acho que essa separação, ela hoje está um pouco nublada, sabe? Está um pouco nublada. É interessante que Gálatas, né, quando Paulo está falando aqui dessa mistura, né, ele não está falando da mistura de Cristo com coisas ruins, com coisas moralmente ruins, né? Mas ele está falando da mistura de Cristo com prática religiosa, né? Com cerimônias e tudo mais. E então isso eu acho que também é um alerta para nós enquanto pregadores, assim, né, da palavra, todos nós, né, que divulgamos a palavra de Deus, né, que proclamamos o evangelho. É uma coisa muito séria para a gente, né? Para a gente realmente, não só, primeiro, ter a natureza de Cristo, porque Paulo usa muito essa palavra natureza, 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 e aí eu não posso mudar minha natureza e nem a lei, né? Só o novo nascimento, só o Espírito Santo de Deus, né? E aí, às vezes, eu acho que a gente fica assim tão agoniado, né, de haver uma transformação, de haver uma mudança, que ao invés de a gente ficar nessa questão de que o Espírito Santo vai fazer a obra, né, no ser de uma pessoa, e essa pessoa vai ter o coração quebrado, e vai nascer de novo no Espírito. Aí eu acho que eu fico tão agoniada dessa pessoa não corresponder logo a isso, que eu falo assim, então vem aqui, faz isso, que aí pelo menos, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente pode correr esse risco na hora de pensar na salvação para outra pessoa, na hora da gente comunicar salvação, e aí mexe comigo enquanto alguém que fala da palavra de Deus, né? Então, eu vejo que aqui em Gálatas é a preocupação de Cristo mais boas práticas, Cristo mais cerimônia, Cristo mais um monte de coisa boa, digamos assim, né? E não pode, tá errado também, né? Não mudou a natureza. Eu acho que o perigo de mascarar, é isso que eu quero dizer, assim, mais diretamente. O perigo de mascarar o que deveria ser novo nascimento com moral, né, com práticas e tudo mais. E sabe, eu tenho falado, gente, pena que tem morrido tanta gente nessa pandemia, né? A gente não pode celebrar a pandemia porque tá morrendo gente, pobre tá morrendo mais do que rico, né? Não é uma doença democrática, como algumas pessoas falam. Então, tudo isso abala a gente. Mas, por outro lado, eu acho que tem feito a gente pensar, né? Na suficiência de Cristo, né?
A gente está hoje aqui falando online, a gente não foi, né? Não pegou um ônibus para ir na igreja, sentar naquele banco. Então, tudo isso era uma coisa que para muitos de nós, né? Era assim, se isso não acontecer, né? Se eu não pegar esse ônibus, se eu não for até lá, se eu não tiver esse sacrifício de domingo, ver todo mundo indo para não sei aonde, eu estou indo para ali, se eu não visualizar isso, está faltando alguma coisa na minha fé. Não adianta, gente. A gente precisa ver aqui agora, a gente fala assim, é Cristo, 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 né? Se o que alimentava a minha fé era eu participar sei lá, do mutirão, não sei do que, aí, tá vendo? Agora a gente não tem. É um lado interessante dessa pandemia para mim, pessoalmente, sabe? De realmente a gente... E agora, o que é necessário, né? Maria escolheu o que é necessário, que é ficar ali, ó, aos pés de Jesus, ouvindo, né? Enfim, Gálatas, para mim também é um livro impressionante. E quando Paulo fala assim, né? Eu não fui buscar nos apóstolos o conhecimento. Jesus transformou a minha vida e eu fui ficar 3 anos meditando nisso antes de ouvir os apóstolos. Então, meu evangelho é genuíno, é direto de Cristo. É muita coisa para a gente crescer, né? A gente tem um caminho longo aí, viu, para crescer, né, pastor? É verdade. Muito legal essa questão mesmo de que como é que eu vivo hoje, né? Nessa situação, né? Se eu não estou na igreja, se eu não estou cultuando a Deus como estava sempre acostumado, né? Como é que anda a minha vida, né? Então, é um desafio mesmo. Eu acho que essa pandemia tem muita questão para ensinar. Eu acho que na soberania de Deus, né, trabalhar conosco, crentes, né, nessa realidade da minha vida, da minha intimidade com Deus, né? Ela existia antes da pandemia. Talvez, né, como você lembrou, muitas pessoas acham que não, porque a minha intimidade estava restrita, né, àquilo que eu fazia na igreja, a estar na igreja, que se eu não estou lá, né, parece que isso não acontece. Então, acho que uma das grandes lições mesmo é essa minha vida íntima com o Senhor, a minha devoção, né, o meu tempo com Deus, a minha oração, né, acho que é uma grande lição para a gente hoje. Né? A gente precisa da questão presencial, como nós estamos falando, né? Mas ela não se limita, né? Até porque se fosse assim, as chamadas igrejas subterrâneas que ainda existem hoje, né? Como é que eles estão sobrevivendo a essa realidade? Então, acho que é importante mesmo a gente lembrar desses detalhes e aplicar a nossa vida e nos lembrar de que a nossa vida com o Senhor, né, ela é muito mais do que apenas aquilo que nós fazemos para o Senhor. Né? E Paulo vai enfatizar bastante essa questão, né, de que não é o para, mas sim o porquê. Então, Rosa, não sei se a gente falou bem aquilo que você esperava, né, sobre o corrias bem. Então, acho que, por exemplo, né, vou usar um pouquinho do que a Jandira falou. Eu ouvi, não sei aonde, alguém dizer assim: depois dessa pandemia, né, a gente vai perceber muitas pessoas, né, longe da igreja, abandonaram a fé. Não sei se vocês já ouviram essa frase em algum lugar aí, né? Eu já ouvi isso, eu ouvi agora essa semana de novo. Né? Não tem a ver, claro, né, a Jandira lembrou bem, né, não tem a ver com essa ênfase aqui, porque o que Paulo estava colocando era que era Cristo e mais alguma coisa aparentemente boa. Né? Mas vocês percebem que, por exemplo, se isso acontecer, né, quem eram essas pessoas? Né? Se isso acontecer, quem eram esses irmãos ou irmãs? Que vida que eles tinham com Jesus, que após pandemia, né, por conta da impossibilidade de estar na igreja, os faz desviar, os faz abandonar, os faz esfriar.
Aí eu me pergunto, é porque alguma coisa já estava muito frio lá dentro, né? Alguma coisa já não estava boa lá dentro daquela vida, que faz com que apenas uma circunstância confirme o que já existia lá dentro, né? Porque não tem precedente histórico, não tem base bíblica para qualquer atitude dessa, né? Então é realmente um feitiço do próprio coração, né? Usando a expressão aí da tradução da Jandira, né? Ou uma fascinação, como Paulo coloca no capítulo 3, né? A pessoa fica fascinada, né, por outras coisas que não as coisas de Deus, porque agora, entre aspas, ela não pode fazer aquilo que ela estava tão acostumada em sua religiosidade. E aí ela troca por outras coisas. E essas outras coisas fascinam a vida dela. E aí ela não quer retornar, né? Então é uma realidade muito triste no coração daqueles que, porventura, se deixam levar por essa realidade. Mas deu para responder, Rosa? Sim, sim, sim. Joia. Muito legal. Deu para entender o livro de Gálatas, queridos? Sim. Sim. Tá bom? Muito legal. Nós temos aí, bom, 11h30 nosso horário. Me ajuda aí para não prejudicar vocês. Acho que é isso, né? 11h30? Isso. Tá bom. Então, eu não vou começar Efésios. Queria começar Efésios, mas seria legal, né? Vocês, como têm feito aí com Gálatas, dar uma lida em Efésios, né? Efésios é uma outra carta muito, mas muito especial, que, na verdade, se eu pudesse colocar um tema para Efésios, o tema seria andando em Cristo. Se Gálatas, o tema seria somente Cristo, só Cristo, o tema em Efésios seria andando em Cristo. E aí, eu queria dar um primeiro desafio para vocês. Tá? Eu vou agora só falar, mas eu vou escrever e vou colocar lá no grupo para vocês. No grupo não, né? Para as pessoas que estão aqui. Depois eu quero fazer uma chamadinha rápida, antes de encerrar o nosso tempo hoje. Ô, Jaime, antes de entrar em Efésios aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe algum livro ou alguma outra leitura suplementar que explique Gálatas que você indicaria? Olha, eu posso colocar 2 aqui para você, e um muito legal, eu comprei, mas não li. Este aqui, dá para ler aí? Dá, Timothy Keller, Gálatas para você. Timothy Keller, Gálatas e você. E um outro bem legal é este aqui do John Stott. Tá vendo? Esse aqui é bem didático. Eu comprei por isso, eu gosto do autor, né? Ele é bem prático. Por quê? Porque ele estuda e vai fazendo perguntas para você ao longo de cada capítulo. Então ele coloca reflexões após a leitura. Eu acho legal isso aí, quando ele aplica e ele faz perguntas. Eu acho que até coloquei uma ou outra pergunta deste livro para vocês aí. Não lembro qual, mas acho que uma eu coloquei. Eu acho que foi a de Gálatas 2:10 que ele coloca aqui. Tá bom? Já é. Obrigado. Então, qual é o desafio que eu quero dar? Escreva aí, depois eu vou detalhar. Se o livro de Gálatas, o tema seria Andando em Cristo, leia os 6 capítulos de Efésios. Eu falei Gálatas, né? Perdão, Efésios. O livro de Efésios é Andando em Cristo. Leia os 6 capítulos e coloque andando de que maneira? No capítulo 1, ele vai falar andando de que maneira? No capítulo 2, andando de que outra maneira? E ele vai enfatizar um aspecto deste andar em Cristo. E eu queria que vocês lessem e fossem tentando resumir nessa linha
tá? Andando em tal. Aí depois, andando em tal. Apenas isso. Tá legal? Não precisa ser uma frase longa, não. Tá? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim, ó. Andando em amor. Capítulo 5. Tá? Uma parte dele, né? Bom, não é inteiro o capítulo 5. Vai falar amor e vai falar outra questão também. Tá bom? Então você pode colocar andando em tal, capítulo 1, dos versos tal aos versos tal. Vou forçar vocês a fazerem um pequeno esboço do livro de Efésios, tá? Então, um desafio para vocês aí. Deu para entender o desafio? Sim. Tá legal? A frase é essa, andando em amor, por exemplo. Tá? A passagem é essa. Muito legal. E aí depois a gente vai começar a estudar o livro de Efésios. Uma questão bem legal em Efésios, que ele vai falar de uma nova sociedade. Andando em Cristo é uma nova sociedade. Que sociedade é essa que ele vai falar em Jesus Cristo? Muito legal. Deixa eu só anotar aí quem é que está aqui. Aqui na minha frente tem número 12. Então eu vou escrever aqui Duó, Eu. Cida, Marcelo, Márcia, Paulo. A Cris está também. A Cris, a Obrigado. Rosa e Marcos, Vanete e Valmir, Gira. Esqueci alguém? Edson Gordão. O Edson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Duó, Cida, Marcelo, Márcia, Paulo, Rogério. Eu quem? Faltou a Val, do Fernando. A Val. A Val. Vou falar. Duó, Cida, Marcelo, Márcia, Paulo, Rogério, Cris, Rosa e Marcos, Vanete e Valmir, Jandira, Edson e Val. É isso aí. Ok? Isso aí. Joia. Fechou. Tá bom. Vamos orar, então. Eu mando no privado de todos vocês este material para vocês estudarem. Deixa eu dar um aviso antes de orar, perdão. Como nós conversamos com a diretoria o mês passado, nós tínhamos decidido, né, de que os nossos encontros presenciais retornariam em setembro. Então, a partir de quarta-feira agora, nós teremos o nosso culto presencial, culto de oração, e online, né? Tipo, ao vivo. Então, você vai poder fazer o seu pedido de oração pelo Facebook ou pelo YouTube. Então, você que vai ficar em casa, você pode fazer lá, e eu não sei como é que faz, mas aí depois o Paulo Rogério vai explicar, né? Você vai poder fazer o seu pedido. Você fica em casa e escreve lá no YouTube ou no Facebook, né? Orem por isso. E vai ter alguém na igreja que vai compartilhar o pedido e nós estaremos na igreja orando por aquele pedido, tá bom? Então vai ser presencial para aqueles que podem e online. E assim também no próximo domingo. Próximo domingo também nós faremos então a transmissão ao vivo e o culto será diretamente da igreja, tá bom? O material que a igreja comprou está chegando e a semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai estar lá pregando ao vivo, tá bom? Não vai ser mais gravado. E aí o Paulo Rogério vai explicar direitinho, num vídeo que ele vai preparar, como é que você vai se inscrever, ou pelo menos poder dizer na igreja, para a gente respeitar aquele número que temos que respeitar, tá? Então, você vai dizer, eu vou para o culto no próximo domingo. E nós temos que ter um limite de pessoas, não pode passar daqueles chamados 30% que podem estar na igreja, tá bom? Mas vai ser lá e também ao vivo, tá ok? Então, é quarta-feira culto de oração
e domingo à noite. A nossa escola bíblica, ela vai continuar online. Por enquanto, online. Somente o culto à noite e o culto de oração. Ok? Mas o Paulo vai fazer um vídeo e vai explicar direitinho esses detalhes para toda a igreja. Tá joia? Podemos orar? Amém. Querido Deus, muito obrigado por este tempo da manhã. Muito obrigado por estudar a palavra do Senhor, especialmente o livro de Gálatas. Quantos desafios para nós, Pai. Quantos desafios, quanto ainda precisamos crescer, aprender. Mas obrigado, Pai, porque estamos nessa caminhada. Estamos orando para frente. Estamos, Deus, querendo de verdade progredir na nossa caminhada com o Senhor, aprendendo mais e mais e fazendo, Deus, com que a nossa vida individual e como igreja seja livre de todas essas coisas que prejudicam a nossa caminhada, de tudo aquilo, Deus, que tem aparência de Bíblia, mas que na verdade não é. Por isso, Deus, queremos rogar a Ti que nos livre de aspectos apenas religiosos, mas que busquemos de verdade, Senhor, uma vida de intimidade contigo, de obediência e de santificação, já que, como aprendemos, ó Deus, fomos justificados pela fé e queremos também caminhar em santificação pela fé, na obediência à palavra do Senhor. Muito obrigado por cada vida. Permita, Deus, que continuemos a estudar semanalmente, ó Deus, e esses nossos encontros venham coroar cada vez mais a nossa dedicação ao estudo da palavra do Senhor. Seja conosco neste dia, abençoe cada vida, cada família, e permita que logo mais à noite possamos nos encontrar ainda online, mas brevemente presencial, ó Deus, para poder cultuar e adorar ao Senhor. Oramos assim, gratos por tudo, entregando cada coração, cada necessidade, cada anseio e também cada louvor nas mãos do Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom Alô, almoço. senhores, senhoras. Tchau, tchau. Beijo no coração Bom dia, de bom todos. dia. Até mais à noite.